Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre alimentação para todos e também pedindo assim que nos prestigie com o seu like. Alimentação para todos é bem interessante porque frequentemente a gente ouve referência que a criança não pode comer isso, a criança não pode comer aquilo, a gestante não pode comer isso, a gestante não pode aquilo. Quando a pessoa tem animais domésticos, por exemplo, e anteriormente era mais comum e também no interior, quem tem casa térrea sempre tem mais animais domésticos. A galinha, o porco, outros criam numa pequena escala. Nós vemos assim que aquele animal, aquela cadela, aquele porco, aquela galinha que está botando, é o mesmo procedimento do espírito humano, do ser humano, daquela mulher que está gestando. Aqueles animais recebem o mesmo alimento que todos recebem. As galinhas recebem o mesmo alimento. Se a alimentação está pouca, então tem que ser para todos, porque se não dá o alimento para todos, não dá certo. Agora, muitas vezes fala assim que a criança não pode aquele tipo de alimento. Não, nós temos um procedimento de ter uma seleção. Então, muitas vezes, aquele tipo de alimento para aquele corpo não dá certo. Do jeito do metabolismo, o jeito para aquela criança precisaria de ser mais agradável ao paladar. Para a gestante é o mesmo procedimento. Então, quando fala que a gestante não pode comer isso ou não pode comer aquilo, ela tem que analisar assim, aquilo que está sendo falado que ela não pode. Se o alimento é da família, se possibilita para todos, então possibilita para ela também. Porque a seleção daquilo que prejudica a saúde, muitas não usam, que é coisa que entorpece. Isso não pode. Muitas coisas que são alteradas, que em vez de trazer um fortalecimento para o corpo de matéria grosseira, traz um empobrecimento. Porque pode observar assim, tem tipos de alimento que a pessoa janta aquele alimento, no outro dia acorda com fome. Aquele alimento, do jeito que foi preparado, tem que ceder cálcio. Não pode só para a gestante, não poderia para todos daquela família e para todos os outros, porque a pessoa, em vez de ficar nutrida, ela tem que ceder propriedade. Então, quando fala assim, não pode isso, não pode, precisa de analisar por que não pode. Qual é a consequência que aquele alimento produz no corpo. No caso de criança, fica bem fácil assim, aquele alimento não está de acordo com o paladar da criança. Porque anteriormente a criança não tinha opção. O adulto colocava o alimento para todos e todos alimentavam daquele alimento que foi preparado. Depois, com o surgir do querer de perguntar para a criança o que a criança quer, então esses adultos também estão enfraquecidos. Não sabem como é que aquele corpinho precisa. No caso da gestante, é o mesmo procedimento. As coisas que prejudicam a saúde daquele homem, daquela mulher que não está gestando, prejudica também a saúde daquela que está gestando. O alimento que faz bem para todos não tem que ter restrição para aquela gestante. O alimento natural. E nós tínhamos que fazer uma observação assim. A época dos nossos avós não tinha muita interferência e não tinha muita alteração nos alimentos. Então, voltar àquela condição de nos tornarmos sadios de épocas anteriores seria um processo individual. Alimentação para todos. A pessoa tem que lembrar que também não pode forçar o paladar. Mas tem ervas que têm gostos fortes e muitas vezes a pessoa precisa daquele tipo de erva para o processo digestivo. Naturalidade na nossa vida. Então, a reflexão daquilo que nós estamos comendo e aquilo que não podemos comer. Se você gostou, acesse nossas páginas, nos prestigie com seu like.